A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Hoje eu vou trazer uma mensagem rápida acerca do profeta, acerca dos profetas, de Deus o Senhor, dos falsos profetas e de profecias. Aqui no capítulo 1 de no capítulo 18 de Primeira Reis, a gente pode ver no versículo 17 e 18, que Acabe chama Elias, o profeta Elias, de perturbador de Israel. Por quê? Porque não caía chuva sobre a terra. O Senhor estava mandando juízo sobre a terra. E aí, Acabe fala, olha, você, o profeta, é o perturbador de Israel. Só que a gente vê que o perturbador de Israel não é o profeta, e sim o próprio Acabe. Por quê? Porque o profeta, ele é usado por Deus para falar o que Deus quer, o que vem da parte de Deus. O juízo veio da parte do Senhor. Deus orientou Elias a orar para que não caísse chuva sobre a terra. É Deus quem usa a boca do profeta dele. E aí no versículo 17 diz: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. O que tinha perturbado a Israel, o que tinha trazido juízo sobre a terra de Israel, não era o profeta Elias que orou para que não chovesse sobre a terra, porque o profeta Elias orou a mando do Senhor, Deus mandou que ele orasse. Mas o que tinha trago a perturbação era o próprio Acabe, que tinha o rei Acabe tinha deixado os mandamentos do Senhor, tinha se corrompido, estava adorando aos Baalins e fez com que todo o povo se confundisse e também adorassem outros deuses. A adoração do povo ficou dividida, eles adoravam a Deus e a Baal, a deusa Será. Eles adoravam os outros deuses e isso estava desagradando muito a Deus, o Senhor. Por quê? Porque esses outros deuses, na verdade, não são Deus. E o povo estava cada vez mais corrompido, praticando maldade. O profeta, ele não é o perturbador. O profeta, ele traz a mensagem que vem da parte do Senhor. Seguindo a leitura, a gente vê que existem os profetas de Baal e de Azerá. E Elias fala, olha, vamos preparar 2 altares. Vocês preparam de vocês, eu vou preparar o meu. Aquele que lançar o fogo do céu é o verdadeiro Deus, o Deus vivo. Os 850 profetas, os outros 850 profetas, clamaram, se cortaram, gritaram alto para serem atendidos e lançar o fogo do céu. O que aconteceu? Nada. O fogo do céu foi quando Elias orou ao Senhor. Elias tinha botado água na lenha. Ele fez uma poça e quando o fogo desceu, lambeu, ele engoliu toda aquela água. A água naturalmente apaga o fogo, mas o fogo consumiu aquela água. Só existe um Deus vivo. E esse é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. O perturbador não foi Elias, e não é os profetas que são levantados da parte do Senhor para corrigir aqueles que estão andando em caminhos errados e estão levando outros a se perderem, a irem para um caminho de morte. Esses que estão
fazendo outros se perderem, estão perdendo-se a si mesmo e levando outros para um caminho de morte eterna, é que são os perturbadores. E o Senhor envia os profetas dele para mandar a palavra de correção, para mandar a palavra de arrependimento. O Senhor tem levantado homens e mulheres para falarem acerca do Evangelho da paz, acerca do reino de Deus, o reino de justiça. O Senhor tem levantado e às vezes, na verdade, muitas das vezes, né, o profeta ele não é levado em conta, ele não tem honra, ele é perseguido, mas podemos conhecer os verdadeiros profetas quando meditamos na palavra do Senhor e quando olhamos para os frutos dessas pessoas, quando vemos se as profecias que fazem verdadeiramente se cumprem, quando vemos se está em conformidade com a palavra de Deus, o Senhor. Que se levantem muitos e muitos homens e mulheres que falem acerca do que o Senhor quer falar, que seja derramado um avivamento sobre toda a terra, porque será derramado um grande avivamento na terra. E esse avivamento vai preceder, vai vir antes da volta de Cristo Jesus. Nós sabemos que a terra está cada vez mais entregue, né, às coisas mais deste mundo, mais entregues às obras da carne, aquilo que é mal. Mas o Senhor tem levantado e vai levantar homens e mulheres que trazem o evangelho da paz, que trazem a verdade. Cristo Jesus é a verdade, que trazem a palavra de arrependimento. E que nós não venhamos ver essas pessoas como os perturbadores, mas que nós possamos saber que eles, né, estão trazendo a mensagem que traz vida, a mensagem de salvação, a mensagem de amor, do verdadeiro amor, que não há amor como o amor de Deus por cada um de nós, porque Ele não poupou a própria vida. O Deus Pai não poupou a vida do próprio Filho e o Filho entregou a própria vida, obedecendo ao Pai, por amor a cada um de nós. Ele era santo e Ele é santo. E Ele era cheio de glória, Ele abriu mão da glória dele para se fazer, né, para se fazer maldito. Ele era santo, mas ele se fez maldito por cada um de nós. Ele sofreu uma morte de humilhação. Ele levou sobre... Quando eu digo que ele se fez maldito, não é porque ele era mau, é porque ele era santo e era puro, sem mácula, como uma ovelha, um cordeirinho, sem mancha, puro. E ele levou sobre ele os pecados que são nossos. Ele se fez, mas ele não era e nem nunca será. Ele levou sobre ele o cálice da ira de Deus, ele tomou do cálice da ira de Deus, um cálice que era nosso, mas ele tomou para que nós não viéssemos sofrer. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de amor. O Senhor, Ele te ama. E o Senhor tem levantado verdadeiros servos e servas para anunciar a mensagem dele. Não se confunda com falsos mestres, falsas doutrinas, falsos profetas. Medite na palavra do Senhor. Peça discernimento ao Espírito Santo daqueles que são dele. As suas ovelhas conhecerão as ovelhas do Senhor. Nós conheceremos uns aos outros. Como nós conheceremos? Quando estamos com Cristo Jesus, caminhando com Ele e aprendendo mais da palavra dEle. A palavra dEle nos esclarece.
a respeito de todas as coisas, tudo nessa vida, tudo que for dúvida, se verdadeiramente meditarmos, estudarmos e pedirmos ao Espírito Santo de Deus, né, orientação, que Ele nos ensine, nós encontraremos resposta na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é atual, ela é viva, ela é eficaz. E nós precisamos guardar ela no nosso coração para não pecar contra Deus. Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me trouxe de trazer essa reflexão, que nós possamos guardar e não se enganar com aquilo que é impuro, que nós possamos verdadeiramente saber, né, aquilo que pertence a Deus e aquilo que não pertence ao Senhor, que possamos reconhecer os profetas que são do Senhor e aqueles que não são de Deus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.